Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Hoje a gente vai falar de uma das obras da Darkseid que eu gosto muito. É uma ficção histórica e ao mesmo tempo fantástica. É a obra de Yang Cho, que é A Noiva Fantasma. Hoje a gente vai falar um pouco dessa edição, além de fazer o resumo e análise de sempre. Vambora? Fazendo um resumo de A Noiva Fantasma. Em A Noiva Fantasma a gente tem como protagonista a Lilan. Lilan é uma menina que, diferente das outras do seu período, que é 1893, é prendada nas artes mais masculinas, ou seja, na literatura, na filosofia, entre outras artes que são consideradas intelectuais, ao invés de, por exemplo, ela ter conhecimentos domésticos. E esse diferencial dela é relacionado também ao seu pai. O seu pai sempre influenciou Lilan a saber mais do mundo do que ela poderia alcançar sendo uma mulher. Acaba dificultando a vida de Lilan para o casamento, justamente pelo fato de que o pai dela, tanto quanto a família, tinham muitos bens e eram muito benquistos na sociedade malaca. No entanto, após a perda da mãe da Lilan e ele também, claro, contraírem varíola, acabou que a família se despedaçou. A real é essa. Então, nesse despedaçar da família, o pai cheio de marcas da varíola e a mãe morta, o pai não conseguiu seguir adiante. E isso afetou bastante a própria vida da Lilan, que tem somente a sua ama como um apoio, um suporte emocional. E assim, a gente conhece um pouco mais da Lilan, até que Tianqing, um herdeiro de uma família muito proeminente malaca, falece. No entanto, esse herdeiro começa a atormentar a própria mãe porque ele quer se casar com ninguém menos do que Lilan. E assim, Lilan se torna uma possível noiva fantasma. E aí, no decorrer da história, a gente vai encontrar a Lilan tentando fugir desse matrimônio e dessa tradição chinesa que permeia Malaca, fazendo análise de A Noiva Fantasma. Bom, A Noiva Fantasma é uma das minhas obras favoritas publicadas pela Darkseid, justamente porque mistura uma ficção histórica muito bem pesquisada e elaborada, ao mesmo tempo que traz uma fantasia mitológica. Por exemplo, Golem e o Gênio, que também é uma obra publicada pela Darkseid, segue exata mesma linha, em que a construção histórica e também do universo fantástico ficam acima de qualquer outra coisa. E essa excelente construção, ela é muito bem baseada em fatos reais. Então, esse é um dos pontos que, primeiro, eu quero atribuir à Noiva Fantasma e dizer que porque é uma obra que deve ser lida. Inclusive, essa é uma releitura que eu fiz, justamente porque eu acho que eu deveria trazer essa história pra vocês. Outro ponto que A Noiva Fantasma é uma história extremamente cativante é trazer uma cultura que a gente quase não conhece, que é a cultura malaca chinesa. Hoje, Malaca é basicamente Singapura, é aquela região ali. Então a gente vai conhecer esse lugar em 1893, onde Lilan está prestes a conhecer o mundo e também se casar, ou não. Também não vou dizer se vai, se não vai. Enfim, essa característica da obra da Cho é muito bem feita, justamente porque ela intercala a realidade, a própria mitologia chinesa malaca, ao mesmo tempo que traz aspectos imaginativos, ou seja, ela inventa coisas para fazer com que tudo se encaixe e não seja incongruente. Então isso faz com que A Noiva Fantasma tenha uma gama cultural e ao mesmo tempo criativa tão bem feita e tão bem elaborada que é incrível. A real é essa, é incrível. Então a Darkseid fez uma excelente aquisição quando trouxe a Cho, por exemplo, e a Wacker de Golem e o Gênio. Também gosto de um aspecto muito interessante aqui, que são os personagens. Eles são muito bem categorizados e muito bem organizados. Isso quer dizer que características de que cada um apresenta fazem muito sentido. Por exemplo, a própria Lilan é extremamente inocente, e isso está relacionado aos ideais sexistas que prendiam as mulheres em casa. Ao mesmo tempo, você tem a ama da Lilan, que é uma personagem também muito bem categorizada e até marcada num certo clichê em relação à religiosidade. E essa religiosidade aqui marcada, que aparece da ama, faz muito sentido, porque ela perdeu várias pessoas queridas, e isso faz com que ela se volte para a religiosidade como uma busca, uma resposta. E ao mesmo tempo, a gente tem o próprio pai da Lilan, que se fechou após a perda da mulher amada de um jeito que faz muito sentido, e justamente ele se retrai
pro ópio, para as drogas muito comuns também naquele período histórico. Não só em Malaca, mas, por exemplo, na Inglaterra. Então, assim, é interessante a gente observar como essa ilha britânica também está sendo influenciada pelos próprios costumes ocidentais e orientais ao mesmo tempo. E faz sentido ela ser tão benquista nos Estados Unidos como foi. E é interessante observar também que os personagens, eles podem soar um tanto maniqueístas, mas eles não são. O próprio Ting, por exemplo, é um personagem que faz sentido ele ser do jeito que é, justamente por sua criação, como a mãe o educou, no caso, e da relação que ele tinha com o primo e com a irmã. E isso faz muito sentido também. Então, assim, é uma construção de personagens excelente. Outra coisa que eu quero marcar aqui é a questão dos dialetos. Em certas cenas, a autora, ela prioriza um dialeto em relação a outro justamente por conta do personagem. E isso mostra a miscigenação cultural que existe em Malaca. Também aparecem personagens britânicos e dá pra ver outras culturas aparecendo e se apresentando ali de uma maneira muito sutil. Agora eu quero falar de outros aspectos da narrativa que não a construção de universo e de personagens, que vocês já perceberam que eu elogiei horrores. Mas a questão aqui também que eu acho muito legal, que é, além de uma leitura super fluida, com uma tradução que realmente trouxe uma fluidez para a leitura, embora tenha alguns erros aqui a colar, é uma narrativa que fala sobre o papel feminino dentro dessa sociedade. E não só isso, também fala de relações familiares e da própria idealização do amor, que são três críticas na obra que são muito marcadas no decorrer dos aprendizados de Leland como pessoa, como mulher nessa sociedade. E também é interessante pontuar o seguinte: o romance aqui se dá na medida certa, da mesma maneira que acontece em Golem o Gênio. A editora, se eu não me engano, vendeu pela Dark Love, tanto Golem o Gênio quanto a Noiva Fantasma, e isso meio que prediz que as histórias elas são mais voltadas para o romance e para o romântico. Mas não é isso que acontece nessas duas narrativas. O romance ele é muito dosado justamente porque o foco das histórias é falar sobre a evolução dos personagens e também do contexto histórico e fantástico apresentado. Por isso, a minha sugestão é levar em consideração isso. Essa não é uma história voltada para o romance, é uma história voltada para o universo criado, inclusive, por exemplo, a Planície dos Mortos, que é uma ideia da própria Cho, que foi muito bem desenvolvida. E é interessante observar também como a mitologia chinesa funciona em relação à própria vida cotidiana. Para eles, o inferno era burocrático e também corrupto, como a própria sociedade vigente. Então é legal observar esses detalhes dentro da própria mitologia e ver quais referências a gente pode pegar daí. Por fim, eu quero falar um pouquinho dessa edição. A minha edição ela é bem antiga, eu acho que eu já tenho ela há uns 3 ou 4 anos, eu não tenho certeza. Mas é uma edição que é muito bonita, a própria Darkside capricha bastante. Aqui você vai ver o trabalho que eles têm. E o que eu mais gostei dessa edição, pra ser bem honesta, foram as notas. Existem notas sobre como funciona o casamento fantasma, mostrando que é uma prática mais do Sudeste Asiático do que realmente da China. Você vai encontrar as noções chinesas do além e vai observar que a própria Cho que trouxe muitas das ideias aqui marcadas. E também vai saber um pouquinho sobre a Malaya e também os chineses estrangeiros e os dialetos, que é outra coisa que é muito bem elaborada aqui pela Cho. Então, assim, é um livro que tá muito caprichado. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu super recomendo pra vocês A Noiva Fantasma. É uma história que eu curto bastante. E eu acho que a ficção histórica de uma cultura que a gente mal conhece na literatura é algo primordial pra gente conhecer novos horizontes. Então eu tô super recomendando pra vocês. E também vou pedir pra vocês, se tiverem gostado desse vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtir. Também vou pedir pra vocês comentarem as suas impressões a respeito e dizer pra gente o que a gente precisa melhorar. Um beijo pra vocês, um abraço do nosso mascote e tchau, tchau!